Sejam todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir a você que acompanha os estudos que dê um like e se inscreva no canal do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo para que possamos divulgar os nossos trabalhos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, estudando a pluralidade das existências, e hoje especificamente vamos estudar sobre a reencarnação nos diferentes mundos. Vamos dividir esse tema em dois módulos. Na pergunta 172, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos respondem, não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são porém das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Os espíritos nos informando que as nossas encarnações aqui na Terra ainda são muito materializadas e nós não tivemos a nossa primeira encarnação aqui na Terra. É claro, Kardec nos ensina a refletir sobre os assuntos trazidos pelo plano espiritual. E uma das coisas que ele nos ensina é que nós passamos pelos diversos reinos da natureza. Então, certamente nós não fomos plantinhas, não fomos animais na Terra. Fizemos esse estágio em outros planetas e viemos para a Terra não como a nossa primeira encarnação. E também essa não será a última, nós teremos ainda muitos outros planetas, muitas outras encarnações a realizar em outros orbes. Na pergunta 173, a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? E os espíritos respondem, pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. É claro, nós sabemos que aqui na Terra, por exemplo, um estudante que não se esforça, ele roda e fica no mesmo ano, muitas vezes repetindo várias vezes o mesmo ano. Assim, no processo reencarnatório, aquele que se acomoda, aquele que se rebela, aquele que teima em permanecer no mesmo padrão mental e evolutivo, consequentemente, ele vai permanecer muito mais encarnações do que o necessário no mesmo planeta, no caso aqui na Terra. Na pergunta 173A, podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? E os espíritos respondem que certamente. Na pergunta 173B, podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? E eles respondem que sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Muitas vezes nós vamos fazer um estágio em algum outro lugar, seja um planeta inferior à Terra, seja um planeta mais desenvolvido que a Terra, ou de evolução semelhante, no entanto, oferecendo outras experiências, e então há essa troca de encarnações em outros planetas e voltarmos para este planeta sem nenhum problema, se houver necessidade. Na pergunta 174, tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Quer dizer, a gente sabe que pode voltar, mas é necessário? É obrigatório? E os espíritos respondem que não. Mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. É o caso dos espíritos que não acompanham o desenvolvimento evolutivo da Terra e eles então são convidados a irem a outros planetas, reencarnar em outros planetas para voltar um pouquinho e experimentar novas situações que vão ajudar a alavancar o seu processo evolutivo. Na Revista Espírita de setembro de 1859, nós vemos um exemplo disso no artigo intitulado Conversas Familiares de Além Túmulo, do General Roche. É um espírito que vem e se comunica para o grupo de Kardec, dizendo que iria reencarnar em Mercúrio e que Mercúrio é um planeta inferior à Terra.
e no seu processo evolutivo. E aí Kardec pergunta em determinado momento se houve algum constrangimento, se é uma encarnação compulsória, e ele fala que não. Ele foi aconselhado a ir a este planeta para auxiliar no desenvolvimento do planeta e ao mesmo tempo passar por novas experiências que ele estava precisando para crescer espiritualmente. Então é um exemplo, é um artigo bastante interessante que vale a pena ler esse artigo. Na pergunta 175, haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? E os espíritos respondem que nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro lugar. Então, os espíritos que se adiantam um pouquinho, que são mais evoluídos, eles podem retornar à Terra em trabalhos, em missão, para auxiliar o desenvolvimento da Terra e também, claro, toda vez que fazemos alguma missão, toda vez que desenvolvemos algum trabalho, também evoluímos nesse processo. Na pergunta 175A, não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito, sem precisar reencarnar? E eles respondem que não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Então, a acomodação no plano espiritual, ficar muito tempo sem reencarnar, não é produtivo para o espírito. Nós precisamos reencarnar para desenvolvermos todas as aptidões que precisamos desenvolver, crescermos espiritualmente e muitas mazelas que estão gravadas em nosso perispírito precisam do corpo físico para serem liberadas. Na pergunta 176, depois de haverem encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aqui tenham estado, como se fosse a primeira vez que estão reencarnando? E eles dizem que sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, faz em outro. Então, as experiências que vivenciamos em diversos mundos, elas nos proporcionam condições diferentes, aprendizados diferentes e são importantes. Então, muitas vezes vamos reencarnar em um outro mundo que nunca estivemos. E isso pode acontecer? Pode, se for necessário, se for bom para a nossa evolução. Na pergunta 176A, assim homens há que estão na Terra pela primeira vez? Tem homens que estão reencarnando aqui pela primeira vez? E os espíritos respondem que muitos, e em graus diversos de adiantamento. Então, quando eles falam que os mundos são solidários, é porque eles fazem essa troca. A espiritualidade superior comanda, organiza o processo reencarnatório e o intercâmbio entre os mundos de grupos que precisam aprender determinadas coisas, são levados a reencarnarem em outros mundos. E aqui também o planeta Terra recebe do plano espiritual, de outros orbes, muitos espíritos que vêm para cá pela primeira vez para aprender alguma coisa aqui na Terra. Na pergunta 176b, pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está na Terra pela primeira vez? Aí Kardec já quer saber quem são esses espíritos. Dá para reconhecer os que estão na Terra pela primeira vez? E eles respondem que nenhuma utilidade teria isso. Na pergunta 177, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Então, o espírito precisa reencarnar em todos os planetas, em todos os mundos, para chegar à perfeição? E eles respondem que não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, os planetas, os orbes, eles estão classificados conforme o seu processo evolutivo. E quando nós fazemos um estágio num planeta como o nosso, de provas e expiações, estamos indo bem, não somos espíritos rebeldes, estamos aprendendo, caminhando devagar, mas caminhando,
O que acontece? Nós não precisamos reencarnar em outros planetas de provas e expiações. Provavelmente seremos levados para mundos diferentes, para mundos de regeneração, se isso for necessário. Na pergunta 177A, como se explica então a pluralidade das existências em um mesmo globo? Então, qual é o objetivo de reencarnar no mesmo globo? E eles respondem: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, no mesmo planeta como o nosso, de provas e expiações, o planeta Terra, o planeta oferece várias posições diferentes para reencarnarmos e fazermos um aprendizado geral, um aprendizado mais completo. Então, ora estamos encarnando em uma cultura, ora em outra, nas diversas raças que existem, com diversos costumes e hábitos, e assim nós vamos desenvolvendo novas aptidões, novas capacidades. Na pergunta 178, podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro de onde já viveram? Então, há a possibilidade de reencarnar num mundo inferior? E eles dizem que sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência por lhe proporcionar meio de se adiantarem. Então, nós podemos encarnar, não há necessidade de reencarnarmos em todos os orbes, podemos reencarnar em mundos semelhantes para ter experiências diferentes, mas não é uma condição obrigatória. No planeta, podemos reencarnar várias vezes até fazermos os aprendizados que o planeta nos oferece. E neste mesmo planeta, nós temos condições de fazer esse aprendizado em várias posições, em várias situações diferentes, para desenvolvermos muito mais a nossa consciência, a nossa capacidade de viver, de aprender e de evoluir. Na pergunta 178A, mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus enviar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Então, da mesma forma que os espíritos mais adiantados podem vir a mundos inferiores em missão, os espíritos rebeldes que estão vivendo num determinado planeta, eles também podem ser levados a condições em planetas inferiores para repetir o aprendizado que não quiseram realizar em seu planeta de origem. E a resposta dos espíritos: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então, os espíritos que permanecem estacionários, os espíritos rebeldes que não querem avançar no seu processo evolutivo, esses podem ser encaminhados para mundos inferiores como expiação, sim, para retomarem, repetirem o seu aprendizado. E na pergunta 178b, quais os que têm que recomeçar a mesma existência? E eles respondem: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Então, aqueles que, como a grande maioria da população da Terra, que não completam as suas missões. E nós vemos isso muito nos livros de André Luiz, exemplificado nos livros de André Luiz pela mediunidade de Chico Xavier. A grande parte que não completa as suas missões, principalmente no livro Os Mensageiros, nós vamos ver que tem que retornar e repetir o processo de aprendizado, porque não vai se conseguir um estágio melhor de evolução sem que façamos tudo aquilo que precisamos fazer durante a encarnação. Por isso nós precisamos repetir várias vezes. Na pergunta 179, os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo nível de perfeição?
E eles respondem que não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que os outros. Então, mesmo em mundos mais adiantados, mesmo em mundos de regeneração, nem todos os espíritos têm o mesmo processo evolutivo. Uns estão muito mais próximos de um planeta de provas e expiações, outros estão muito mais adiantados na sua evolução. Depende do esforço de cada um, do empenho em realizar bem as suas tarefas. E a pergunta 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? E eles respondem sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. A inteligência, então, tudo que desenvolvermos, todos os aprendizados que nós fizermos aqui na Terra, nada disso se perde. Muita gente deixa para estudar um pouco mais tarde na sua vida aqui na Terra. Ótimo, nada se perde. Tudo é levado em conhecimento, em aprendizado, e isso vai desenvolvendo a nossa mente e vai nos ajudando nas próximas encarnações. Na pergunta 181, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E os espíritos respondem, é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra, com outros, no entanto, mesmo não se dá. Então, muita gente não tem consciência disso. Muita gente não acredita que nós possamos reencarnar e que possamos reencarnar em outros mundos e que exista vida em outros mundos. No livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, sobre o título Pluralidade dos Mundos, no item 106, eles dizem que o organismo deve ser adaptado ao meio que ele tem de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Se o meio for diverso, como tudo leva a crê-lo e como parece demonstrá-lo as observações astronômicas, a organização deve ser diferente. Então, os próprios espíritos nos ensinando a pensarmos um pouquinho. Se aqui na Terra mesmo nós temos condições diversas de vidas, imaginem outros planetas que são constituídos de outros elementos. Então, os corpos lá certamente serão adaptados aos elementos e às condições físicas do planeta. Então, nós vamos encerrar o assunto de hoje, o módulo de hoje, e vamos dar continuidade a esse tema no próximo estudo. Muito obrigada. Thank you.